Bom dia, sétimo ano. Para nós começarmos a nossa aula, eu quero que vocês abram a apostila de Geografia na página 11, por favor. Então, vamos lá, abram a apostila na página 11 para a gente começar a aula. A gente vai falar nessa primeira aula sobre esse pedacinho aqui, ó, da página 11, tá? Que eu tô mostrando de caneta para vocês. Parece pouca coisa, mas eu tenho bastante coisa para falar para vocês, importante, que tá escrito aqui. Então, quando vocês tiverem uma oportunidade, leiam, por favor, tá? Que eu acho que vai ficar mais claro até para vocês entenderem a aula. Então, do que a gente vai falar nessa primeira aula? Nós vamos falar sobre a estrutura fundiária, tá? Mas o que é estrutura fundiária? Estrutura fundiária é a distribuição dos estabelecimentos rurais por dimensão, tá? Então, vamos lá, vamos ver como que ocorre essa distribuição dos estabelecimentos rurais por dimensão. Ocorre entre dois lados. A gente vai estar vendo os dois lados, tá? Então, vamos lá. De um lado, fica os grandes proprietários, os grandes empresários da agricultura, os grandes pecuaristas, os grandes latifundiários, as pessoas que querem ampliar seus lucros, crescer cada vez mais nos negócios. Os grandes pecuaristas, por exemplo, eles exigem sempre mais pastos para criar gado, já que a carne brasileira é vendida para o exterior, é exportada para vários países do mundo. Então, eles lucram muito dinheiro com a venda da carne bovina do Brasil. Então, muitas vezes, esses pecuaristas, eles acabam até invadindo áreas de florestas para ter mais pastos para criar os bois, né? Os grandes agricultores também, às vezes, acabam invadindo a área da floresta, desmatando para expandir suas plantações. Então, tá sempre ocorrendo isso. Falei para vocês do primeiro lado, são dois lados. Agora eu vou falar do segundo lado. Do outro lado, ocorre uma luta pela posse de terras daqueles que trabalham na terra e querem um pedaço para plantar. Eles querem a posse de um pedaço de terra para eles. Então, muitas vezes as pessoas trabalham na terra e não têm a oportunidade de ter um pedaço de terra para plantar. Então, eles acabam brigando para ter o seu pedaço de terra e a documentação legalizada. Quem luta por um pedaço de terra é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais, os Sem Terras. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Além dos sem terras, os indígenas também brigam pela legalização das suas terras. Muitos índios, eles são donos das terras, eles moram ali há muito tempo, mas eles não têm a documentação. E sem a documentação, não tem como provar que eles são os donos das terras. Muitas vezes, os grandes agricultores, os grandes empresários, agricultores, latifundiários, acabam tomando a terra dos índios porque não tem documentação. Então, eles vão lá e plantam na terra dos índios e como eles estão tomando conta há um bom tempo, eles acabam tomando posse e os índios têm que sair de lá. Então, os índios também brigam pela legalização da documentação das suas terras. Outro povo que também briga pela legalização das suas terras são os quilombolas. Eles também brigam para legalizar a documentação das suas terras. O mesmo caso que ocorre com os indígenas. Os quilombolas estão na terra há muito tempo, têm suas moradias, plantam lá e muitas vezes não tem a documentação. Aí vem, né, os agricultores, os grandes empresários, plantam na área deles e ficam tomando conta um bom tempo e acabam expulsando esses quilombolas das terras. Então, é uma briga meio injusta, né, gente? Falei para vocês, então, dos dois lados. Existem dois lados da estrutura fundiária, que é a distribuição dos estabelecimentos rurais, a divisão das terras. Essa briga para ter terra ocorre entre os grandes empresários da agricultura, os grandes pecuaristas, os grandes produtores rurais que disputam as terras com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais, os Sem Terras, os indígenas e os quilombolas. Esses conflitos por terra entre os dois lados que eu citei para vocês provocam grandes brigas e muitas vezes sai até morte dos dois lados,
né, da briga. E para resolver esses conflitos, acaba gerando intervenção dos poderes públicos e de movimentos ligados à igreja, como a Pastoral da Terra. E tem também as pessoas que entram na briga para defender melhores condições de vida para a população atingida, os índios, os quilombolas, os sem terras. Então, tem muita gente que acaba entrando, acaba envolvendo nessa briga para defender os índios, os quilombolas e os sem terras, porque eles são menos favorecidos, né? Os outros, a outra classe, já são os grandes empresários, grandes proprietários de terra, os grandes agricultores. Então, eles são mais favorecidos, né? Se a gente for analisar, os índios, os quilombolas, os sem terras, muitas vezes acabam tendo que deixar as terras que eles moraram, que eles plantaram por muito tempo, para essas pessoas. Só fazendo uma correção, tá? Quem deixa, muitas vezes, as terras, no caso, são os índios e os quilombolas, porque os sem terras, eles ainda não têm a sua terra, eles brigam para ter um pedaço de terra. A Pastoral da Terra é um órgão que interfere muito nesses conflitos, tentando amenizar a situação, a briga dos dois lados, que acaba muitas vezes saindo morte. Então, a Pastoral da Terra, ela tenta amenizar a situação entre os dois lados. O que é a Pastoral da Terra? A Pastoral da Terra é um órgão de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja, né? Responsável por pregar a justiça e a paz. Então, são enviados missionários da igreja para os lugares onde ocorrem conflitos, brigas pela terra, para apaziguar a situação e fazer justiça na distribuição das terras. Então, a Pastoral da Terra tem essa responsabilidade. Como eu disse para vocês que eu ia explicar essa parte aqui nessa aula, né? Então, eu expliquei já essa parte para vocês, esse pedacinho. Agora eu vou deixar algumas atividades. Tudo que eu passar nessas atividades, são 4 atividades, eu já falei com vocês na aula. Aí, qualquer coisa que vocês não souberem, dá uma voltadinha na aula, tá? Presta atenção que vocês vão achar a resposta. Eu deixei as seguintes atividades. 1. Como acontece a distribuição dos estabelecimentos rurais? Como que acontece a distribuição desses estabelecimentos rurais? Vocês vão falar para mim sobre os dois lados, né? Os estabelecimentos rurais são distribuídos de 2 lados. Tem pessoas que representam os 2 lados, tá? Já falei para vocês quem que representa o lado 1 e quem que representa o lado 2. Isso que vocês vão colocar para mim na questão 1. A questão 2, os estabelecimentos rurais são representados por 2 lados. Quais são as pessoas que estão envolvidas em cada lado, tá? Aí agora, na questão 2, vocês vão falar para mim quais são as pessoas que estão envolvidas, quem que representa o lado 1 e quem que representa o lado 2. Questão 3. Quais são os órgãos que interferem para resolver os conflitos entre os dois lados? Quais são os órgãos que eu citei para vocês que acabam envolvendo para resolver os conflitos na briga entre os dois lados? Questão 4. Explique qual é a responsabilidade da Pastoral da Terra. Então, essa, se vocês quiserem, pode até pesquisar, tá? Qual que é a responsabilidade da Pastoral da Terra? Eu já comentei com vocês aí em aula, né? O que a Pastoral da Terra ela faz, tá? Quem representa essa Pastoral da Terra? Qual que é o objetivo dessa Pastoral da Terra no meio dos conflitos entre os dois lados? A questão 1 e a questão 2 ficou um pouquinho parecida. Então, a resposta da questão 1, vocês vão falar sobre a distribuição dos estabelecimentos rurais. Então, vocês só vão explicar para mim, logo aqui no comecinho já tem, ó, como que ocorre a distribuição dos estabelecimentos rurais, tá? A distribuição de um lado e a distribuição do outro lado. Então, vocês vão fazer um breve resumo para mim da distribuição de um lado e da distribuição do outro lado. A questão 2, aí vocês já vão explicar para mim quem representa os dois lados.
Aí, na questão 2, sim, vocês vão colocar os nomes de quem representa o lado 1 e os nomes de quem representa o lado 2, tá? Acho que agora ficou mais claro para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só perguntar, mas eu acho que ficou bem claro para vocês, né? Então, pode fazer, dá tempo, né, de vocês assistirem a aula e fazer as 4 atividades. Eu vou mandar escrito para vocês copiarem no caderno de geografia e responder. Lembrando que eu sempre tiro algumas questões do caderno para a prova, então procurar fazer certinho, por favor. Qualquer dúvida é só perguntar. Tô aqui aguardando vocês fazerem, enviar para mim, depois a gente já prossegue para a segunda aula.